Bom dia, eu estou aqui com o Gabriel e com a Giovana, meu nome é Ana Lu. Nós somos a turma do estágio 4 da Universidade Federal do ABC, em licenciatura em filosofia, e hoje a gente vai debater o conceito de religião dinâmica e religião estática para o Henri Bergson. E eu acho que os conceitos de religião estática e religião dinâmica para ele tem muito a contribuir com a maneira como a gente enxerga os movimentos religiosos de forma geral. É no final da sua vida que ele trata as duas fontes da moral e da religião, num livro de 1932. E a religião, para o Henri Bergson, ela é o expoente máximo da potencialidade criadora do ser humano. A religião, ela atua ao mesmo tempo com a nossa inteligência e com a nossa intuição. A inteligência para o Bergson é a nossa capacidade de observar padrões entre as coisas e criar conceitos, criar ideias gerais, criar estruturas de pensamento. E a intuição, ela diz respeito às diferenças puras entre as coisas, aos aspectos sutis da realidade que a arte e a filosofia conseguem captar. Ana Lu, você falou que para o Bergson a religião é o expoente máximo da potencialidade criadora no ser humano. Sabe? O que seria essa ideia de criação, de potencialidade criadora? O Bergson, ele trabalha muito o conceito de criação na obra dele. É uma forma dele colocar o que é propriamente humano mesmo, porque ela carrega em si mesma tanto os aspectos estáticos, que estão mais relacionados à religião como instituição, estrutura fixa, e também o sentimento que está mais relacionado à questão intuitiva, da maneira como a gente percebe as nuances da realidade. Ele vai dizer que a religião dinâmica e a religião estática são complementos uma da outra. Elas coexistem num mesmo sistema. E a religião dinâmica, ela teria a ver... qual seria o elemento da religião dinâmica? Com o sentimento de amor. Tá. O Henri Bergson, ele vai relacionar o aspecto dinâmico da religião ao conceito de mística. E o conceito de mística é um conceito muito abrangente, que dá pra gente reunir vários elementos diferentes da questão sentimental mesmo da condição humana. O Bergson, ele tem a ideia da inteligência e da intuição, como você mencionou, e são duas faculdades, eu acho que eu posso dizer, humanas, né, que encaram a realidade de formas diferentes. Tem essa relação entre o conceito de religião dinâmica e religião estática e inteligência e intuição? Sim, tem essa relação, sim. Então, a religião estática, ela é uma forma do ser humano viver em sociedade, se organizar em grupos humanos e realizar coisas práticas. Então, ela está mais relacionada com, como você observou, ao aspecto material e prático da vida. E a religião dinâmica, ela está mais relacionada ao mundo do espírito mesmo, a maneira como cada pessoa percebe intuitivamente a sua própria conexão com o seu espírito. Então, é por isso que a intuição, ela tem o seu complemento paradoxal à inteligência, porque ela observa a diferença, o que ele chama de diferença pura da realidade, e a inteligência percebe os padrões, como eu disse. Então, a religião dinâmica, ela também tem o seu complemento na religião estática, porque as duas são faces de uma mesma moeda. Legal. E, da mesma maneira que a inteligência, a religião estática, ela é funcionalista, ou seja, ela está voltada à ação humana sobre o mundo, e ela tem como consequência uma moral funcionalista e fechada, as estruturas fechadas de crença das religiões. O que não implica, de forma alguma, um juízo negativo em relação a isso. O próprio pastor Henrique Vieira vai falar sobre algumas religiões protestantes. Ela se mostra como algo nocivo quando ela se baseia no fundamentalismo, mas seria uma certa perversão, ou o que o pastor Henrique Vieira vai chamar de espírito bélico,
dessa religião estática. Mas o problema não é a religião estática em si mesma, o problema é a destinação política que se dá para essa religião estática. Ana Lu, só uma dúvida que eu fiquei. Você falou que a religião estática vai produzir esses dogmas. E na religião dinâmica, como a gente ficaria com esses dogmas? Eles também seriam criados de uma outra maneira, ou de um modo mais individual? Bom, a religião em movimento, né, que é o que o Bergson chama de religião dinâmica, ele chama de uma nova forma de apego à vida. Como ele define, abrir aspas, gozo no gozo, amor do que é só amor. Que é esse sentimento de pertencimento, de compreensão de si mesmo, que se dá através dos processos religiosos. É um movimento de interiorização da religião que o místico realiza e que constitui a procura de si mesmo. A religião estática, por sua vez, ela está muito relacionada aos mitos, às lendas, às fábulas e aos tabus. Ela tem a função de manter o elo social das pessoas, através das noções de sagrado e das noções de perigoso. Mas aí se coloca uma questão importante da gente refletir, que é como utilizar o mesmo substantivo, que é a palavra religião, para objetos tão diferentes como o sentimento religioso dinâmico e o sentimento religioso social estático. Assim como outros pares de opostos na filosofia bergsoniana, a religião dinâmica ela apresenta mais familiaridade com o que o Bergson vai chamar de tempo real, que é a mudança contínua, o movimento da consciência que não pode ser medido, não pode ser calculado. E a religião histórica ou estática, ela está muito mais relacionada à matéria, ao espaço, ao que pode ser medido e mensurado. O pastor Henrique Vieira, então, ele vai trazer justamente esse ponto de união entre religião estática e religião dinâmica. Porque ele, como um representante de uma religião estática, que tem o seu poder institucional, ele está falando sobre o amor como uma atitude e um modo de viver. Então, é uma interpretação subjetiva que ele faz da religião, que mostra como a religião dinâmica existe na sua prática de religião estática. E ele carrega esse aspecto institucional da religião, como sendo pastor. Mas ele fala, e aí é uma coisa que pode servir tanto para a religião dinâmica quanto para a religião estática, ele diz que a religião nasce de um susto. Um susto de quando o ser humano se percebe diante da beleza da vida, mas também se percebe na sua banalidade, na sua fragilidade da condição humana, da vida que é frágil. Então, nesse susto, ele produz um sentimento de assombro. Então, é importante entender o misticismo como uma forma dinâmica de religião. E aí a palavra misticismo para o Bergson é muito importante, a mística. E ela se apresenta como uma superação da racionalidade associativa. Ou seja, ela se apresenta como uma superação de uma forma de compreender a realidade que se baseia nas leis da matéria, nas leis causais. Mas também não se pode dar uma definição exata de mística, contudo, ele possui peculiaridades. Como, por exemplo, a possibilidade de aproximação imediata por meio de um contato suprarracional a uma realidade suprassensível, ou seja, o que está além da nossa capacidade material de conhecer e investigar as coisas. Esse conceito de mística envolve um conteúdo e algum grau de aquisição do conhecimento. Nesse sentido, a ciência, o instrumento humano da inteligência, ela se debruça sobre a matéria, sobre o sensível, sobre o que é tangível. O místico e o filósofo, eles estão voltados para uma outra face da realidade, que não é mais nem menos importante, mas é uma face diferente e que exige uma abordagem diferente. Para o Bergson, então, você se depara com a beleza da vida ou com o absurdo da vida, e quando você se vê nessa situação, a religião, no mesmo sentido que a filosofia e que a arte, elas
são meios para você tentar achar um alívio em meio a isso? Sim, eu acho que sim, porque são tanto a arte quanto a filosofia e a religião são formas de alcançar uma certa realidade do espírito, que só a análise material dos objetos e da linguagem não dá conta. O Bergson usa a expressão violentar a linguagem. A filosofia é quando a linguagem violenta a si mesma, e nesse sentido a religião dinâmica também teria esse aspecto, porque você está violentando a sua inteligência, no bom sentido, para alcançar algo que está para além da cognição. A filosofia, ela violenta a linguagem para alcançar o conceito. O conceito, ele é aberto. Ele quer designar algo que está para além da experiência e que, portanto, a linguagem, que é uma ferramenta derivada da inteligência, da nossa capacidade de produzir ideias gerais sobre as coisas e agrupá-las através das suas semelhanças, não dá conta. Então, por isso o Bergson ele tem uma intenção de não cristalizar os conceitos de filosofia que ele cria. E é interessante que o Henrique Vieira, nessa entrevista ao programa Espelho, ele vai falar sobre como Jesus foi um fenômeno político e religioso que subverteu a ordem vigente. Ele foi perseguido duramente pelo status quo da época, ou seja, pela religião estática da época. Violentou a religião estática. Ele usa, eu acho que o termo tradução também. É uma tradução que nunca é suficiente. A linguagem falar sobre o espírito. Entre religião dinâmica e religião estática, essa violência seria nesse sentido de que a religião dinâmica ela traz à tona e ela tem uma realidade referente ao espírito, e aí a religião estática ela é materializada, digamos assim. Então, nesse sentido que é uma violência... A partir do momento que você foca nas semelhanças entre as coisas, nas semelhanças entre os diversos sentimentos religiosos que as pessoas possuem quando elas compõem uma religião estática, que é institucional, você perde as nuances do que cada sentimento religioso e místico tem de próprio, de autêntico. Porque a religião dinâmica, ela precisa da religião estática para criar um movimento social para ela se constituir. Mas, ao mesmo tempo, a religião estática ela está permeada da visão interior das pessoas a respeito desse misticismo. E aí o Lázaro Ramos, nessa entrevista, ele vai falar sobre o projeto de poder da religião, que no caso é essa religião estática do protestantismo das igrejas neopentecostais. De um segmento da sociedade que tem um poder econômico, midiático e político, agir de forma perversa, cooptando as pessoas para suas estruturas sociais. E aí a gente pode inserir esse movimento das igrejas neopentecostais num fenômeno de perversão da religião estática, porque elas estão inseridas numa sociedade que tem a sua influência nas estruturas políticas e nas relações de poder, e abusam do poder. E é isso que o pastor Henrique Vieira, que é um representante de uma religião estática, mas que tem uma visão progressista e libertária, fala quando ele diz que existe um espírito bélico nesse fenômeno da igreja neopentecostal. É importante salientar, e o Henrique Vieira trata disso, a importância do Estado laico, porque é o Estado laico que vai garantir a possibilidade das pessoas exercerem as suas religiões dinâmicas e estáticas de forma plural na sociedade. Ana Lula, eu queria agradecer, eu adorei participar desse comentário. Eu particularmente gosto muito do Bergson e eu acho que esse comentário deu ferramentas interessantes para a gente pensar sobre essa ideia da religião, né, para a gente ter essa consciência do que cada coisa é e qual é o lugar delas. Então eu queria agradecer. Também queria agradecer, gostei bastante, não sabia sobre essa divisão do Bergson, e ela é bem interessante para a gente conseguir entender também isso. Você colocou a importância do Estado laico para que a gente consiga ter essas religiões que sejam dinâmicas e para garantir que a gente não tenha
a corrupção da religião estática, entender que a religião estática em si não é um problema, só que quando a gente não tem a garantia do Estado laico, ela pode acabar se tornando um problema se a gente misturar ela com assuntos que não deveriam estar ali em conjunto. Então, foi bem interessante. Obrigada. Obrigada. Queria agradecer ao Mauro Lopes pelo espaço no seu canal, pra gente ter feito esse comentário e disseminar essas ideias filosóficas sobre religiosidade, ética e filosofia. Eu adorei. Vamos chamar o Bergson.